É uma alegria imensa estar aqui. Eu ia até contar um pouquinho da história, viu, pastor? E você não deu spoiler não, já apresentou tudo. Mas é com alegria que eu retorno a este lugar. Acho que nem o pastor Paulino lembrou. Essa foi uma das primeiras igrejas que, inclusive, abriu as portas para que eu pregasse. Um culto de jovens que acontecia aqui, né, pastor Bosco? Eu acho que na semana acontecia um culto de jovens, né? E o pessoal tinha a irresponsabilidade de permitir, às vezes, viu, pastor Paulo, foi? Não sei. E éramos jovens com muito desejo de servir ao Senhor, e eu louvo ao Senhor por uma igreja que sempre oportuniza os mais jovens. A gente precisa entender que a igreja, a próxima geração, a geração que vai cuidar da igreja, que vai conduzir a igreja, que vai pastorear a igreja, e o pastor Paulinho hoje aqui pastoreando a igreja, porque a igreja entendeu que ele seria aí uma próxima geração, alguém que o Senhor levantou para conduzir a sua igreja. E eu me recordo que nesse dia que eu vim pregar aqui, era na quarta, terça, não me lembro o dia precisamente, eu coloquei o paletó. Naquela época a gente assistia Marco Feliciano, esse pessoal que estavam assim, estourando no Brasil. Então todo jovem queria ser um pregador lá, Marco Feliciano, Idecaso Takayama, esse pessoal do pentecostal. E eu vesti um paletó, eu não sei se eu comprei ou pedi emprestado na época, fiquei todo paletosado ali. E quando eu ia saindo pela sala, a mamãe olhou para mim: meu filho, você está parecendo um doutor. Não, mãe, está parecendo um pastor e não um doutor, né? E eu acho que foi o Martin Lloyd Jones, um grande pregador do século XX. Ele era um doutor, ele era um médico da coroa inglesa. Então, um grande emprego ele possuía, mas foi chamado pelo Senhor e questionaram: como é que você deixa o cargo de doutor dos reis da Inglaterra para se tornar um pregador do evangelho? Ele disse: não há papel, não há incumbência mais importante do que pregar o evangelho. Então, é uma grande responsabilidade que o Senhor nos concede a toda a igreja, que preguemos o evangelho, e é com alegria que eu retorno aqui. Então, muito obrigado, pastor Paulino, pastor Célia, pastor Bosco. Que Deus continue abençoando essa igreja, que continua muito bonita, a estrutura muito, muito bacana. Louvado seja Deus por essa igreja. E para tratar de um assunto, como o pastor Paulinho falou, extrema importância. Está todo mundo me ouvindo bem? Eu acho que estou com pouco retorno aqui. Não sei se é por conta do pedestal. Eu acho que... Perfeito. O teu alinhamento aí. Estou com pouca voz também. Nos últimos dias usei bastante minha voz, um pouco afônico. Oferecer um pouquinho para ele ficar mais firme. Então, amém. Vou tentar também falar um pouco mais alto aqui. E um assunto de extrema importância: comunicação, um pilar fundamental no matrimônio. Nós temos visto com muita tristeza a morte do diálogo presencial, irmãos. O que acontece é que as pessoas, elas buscam sempre estar conectadas com muitas pessoas todos os dias. Tem gente que tem 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 seguidores, amigos, pseudo-amigos nas redes sociais, mas não conseguem travar um diálogo de qualidade com quem mora na sua própria casa, com a pessoa com a qual você fez uma aliança matrimonial. Então, isso é muito grave. É muito grave você sentar num restaurante e contemplar casais que estão naquela mesa com a oportunidade de desfrutar de uma noite, de uma boa comida, de uma boa bebida, e os dois estão ali com as cabeças inclinadas, olhando para o Instagram, e não há diálogo entre o casal. Então a gente percebe que o mundo vem avançando em termos de possibilidade de se comunicar. Você pode fazer uma ligação de vídeo com quem mora do outro lado do mundo. E, paralelamente, o que nós temos visto é a comunicação também diminuindo de qualidade. Você tem mais possibilidade tecnológica para se conectar, mas ao mesmo tempo, presencialmente, humanamente falando, você vai se desconectando cada vez mais das pessoas. As casas vão crescendo, as famílias vão crescendo, os filhos já estão no celular logo cedo, o esposo está num canto, a esposa está no outro, o esposo chega cansado do trabalho, vai para o celular para relaxar, se tranca no banheiro, a esposa também, enfim. Então nós temos enfrentado uma crise em nosso tempo com relação à comunicação, e certamente as redes sociais, elas são
bastante responsáveis, ou influenciam, mas não são determinantes, elas influenciam nesse quesito, e você vai entender o porquê que eu estou falando que influencia e não determina. E é verdade que a comunicação é algo que é tão importante que nós podemos chamar a linguagem, a comunicação de atemporal. Nós podemos dizer que a linguagem e a comunicação é algo eterno. Você crê num Deus que um dia não pôde se comunicar? A comunicação, a linguagem e a fala pertencem a Deus desde a eternidade. Portanto, nesse sentido, a linguagem, a comunicação, a fala, ela é mais antiga do que a própria criação. Nós temos no primeiro livro da Bíblia, o Gênesis, um refrão que se repete por diversas vezes. E disse Deus. E disse Deus, e pela palavra de Deus, e pela fala de Deus, e pela comunicação do Senhor, todas as coisas foram criadas do absoluto nada. O próprio Cristo, na Escritura, é chamado também de palavra, o verbo, a comunicação. Em Cristo, Deus comunicou a nós vida, redenção, restauração, ressurreição, perdão dos pecados. Quando Deus cria um homem, Ele se comunica com o homem de pronto. E Ele traz os seus mandamentos. Governe sobre todas as coisas, sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar, sobre os animais que rastejam sobre a terra, crescei-vos e multiplicai-vos. Deus, através da linguagem, da comunicação, ordena ao homem que cumpra a sua vontade. E juntamente com aquele mandamento positivo, Ele traz uma cláusula negativa, dizendo que do fruto do conhecimento do bem e do mal, o homem não tinha permissão para comer. E no capítulo 3, você percebe logo que falhas de comunicação podem gerar consequências terríveis. Em Gênesis capítulo 3 aparece a serpente. E a serpente começa a se comunicar de forma deturpada. A primeira vez que apareceu uma fake news na história foi em Gênesis capítulo 3. A serpente disse: mulher, foi assim que Deus disse: não comerás de nenhum fruto do jardim. Olha como a serpente, através da comunicação, vem deturpar aquilo que Deus tinha comunicado ao homem. E a mulher diz: não. Deus permitiu que comêssemos de todos os frutos do jardim, mas Ele disse que do fruto do conhecimento do bem e do mal, dele nós não podemos comer e nem tocar. Opa! Outra falha de comunicação. Deus não tinha dito que não poderia tocar no fruto. A mulher, ela indica ali que talvez não tinha compreendido muito bem o mandamento, ou até pior, estava insatisfeita com o mandamento. É exagero desse Deus. Eu não posso comer e nem chegar perto. Não existe isso no mandamento. E uma falha de comunicação, certamente, entre marido e mulher. Aquele que deveria liderar a sua esposa estava ali próximo, porque ela dá o fruto para Adão. Mas o silêncio de Adão, ou seja, uma falha de comunicação de Adão, deixou a sua mulher ser seduzida pela serpente. E o que vem a seguir nós conhecemos. A morte entra no mundo. E talvez seja por isso que o autor de Provérbios diz que a morte e a vida estão no poder da língua. Porque foi através das falhas da comunicação e da linguagem que o homem enveredou pelos caminhos de morte. Nos mesmos capítulos de Provérbios, capítulo 15, capítulo 18, onde trata dessa comunicação, é interessante e é notável que o escritor repete por duas vezes que ao homem um princípio. Existem caminhos que a princípio parecem bons, mas que no final levam à morte. O outro exemplo bíblico nós temos em Gênesis, capítulo de número 11. A conhecida Torre de Babel. Babel é um termo hebraico que faz referência à confusão. Todos os homens estavam ali unidos, em uníssono,
determinados em construir uma grande torre que tocaria o céu, ainda que fosse um empreendimento impossível de ser realizado. Eles estavam determinados a construir uma torre. Os antigos arqueólogos identificaram aquela torre como uma espécie de pirâmide, chamados zigurates, da região da Mesopotâmia. E aquele povo unido falava a mesma linguagem, falava a mesma língua, nós não conhecemos que língua era. E eles estavam construindo aquilo lá. E o texto bíblico diz que, diante daquela realidade, onde eles todos falavam a mesma língua, onde eles todos tinham o mesmo propósito, não haveria mais limites impossíveis para eles. Vejam só a importância da comunicação. Mas ali, no caso, a linguagem estava sendo usada de forma equivocada. E o texto bíblico, de uma forma sarcástica, de dizer que a torre era extremamente pequena, diz que Deus precisou descer para enxergar. Ele diz: desçamos, pois, e confundamos as suas línguas. Com as línguas confusas, agora não podendo mais se comunicar, eles serão dispersos. Então, toda confusão de linguagem gera dispersão, segregação e todo tipo e raiz de problema. Dali surgiram as muitas nações registradas em Gênesis capítulo 10, salvo me engano, na tabela das nações, e você tem ao longo da história as nações brigando e se degladiando. Então só daí você pode entender que a Bíblia, logo nos primeiros capítulos, já nos apresenta a importância da comunicação, que é o nosso assunto do dia de hoje. E eu queria começar pelo começo mesmo. Porque nós podemos nos perguntar o porquê que nós temos tantos problemas de comunicação. Sabe, nós falamos a mesma língua. Diferente do povo lá de Babel, nós todos falamos a língua portuguesa. Nós que casamos, as pessoas que geralmente casam, elas fazem parte também da mesma pirâmide social. Você conhece a pessoa no colégio, você conhece a pessoa no seu trabalho, você conhece a pessoa no melhor ambiente onde você pode conhecer o seu futuro esposo, a sua futura esposa, que é no ambiente da igreja, do corpo de Cristo. Mas você conhece sempre essa pessoa que você vai se casar num ambiente que é muito próprio de vocês. Então vocês fazem parte de um ambiente semelhante, de uma cultura social semelhante, de pensamentos parecidos, vocês falam a mesma língua. Mas por que nós, e aí eu me incluo, obviamente, que sendo também filho de Adão, tenho muitos problemas na área da comunicação? Por que nós temos tantos problemas? Será que são as redes sociais mesmo? Ou será que as redes sociais apenas revelaram um problema que já estava lá, já existia desde o princípio? Talvez o pessoal conversava demais quando não tinha telefone celular, porque não tinha muito o que fazer, irmãos. A pessoa namorava e tinha 10, 20, 30 filhos, não tinha muito o que fazer, né, pastor Paulo? Vamos namorar. Então eu queria começar pelo começo, pelo princípio de tudo, de onde surge todos os problemas de comunicação. E eu penso que compreender isso tem um poder de virar, eu não sou coach, mas vou falar, tem poder de virar uma chave, assim, na mente do pessoal, de trazer, você vai pegar o código, Deus tem misericórdia, você vai pegar o texto bíblico que possa embasar você na compreensão de algo muito importante, tá? Então abra a sua Bíblia, no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no Evangelho de São Marcos, no capítulo de número 7, nós leremos não todo o capítulo, a gente vai ler dos versos 1 a 19, aliás, do verso 1 a 9, perdão, e depois a gente pula e lê do 14 ao 23. Eu queria começar fazendo uma exposição breve desse capítulo aqui, e depois trazer 3 lições bíblicas preciosas para que você possa aperfeiçoar a sua comunicação, e aí você pode aperfeiçoar essa comunicação em todos os relacionamentos da sua vida, mas obviamente o relacionamento principal depois de Deus na sua vida é o relacionamento com seu esposo, o relacionamento com a sua esposa. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo de número 7. Versos de 1 a 9, depois 14 ao verso 23, a palavra do Senhor diz assim. Eu leio na Almeida Corrigida Fiel.
E ajuntaram-se a ele, ao Senhor Jesus, os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos, muitas vezes. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas outras coisas há que receberam para observar, como lavar os copos, os jarros, os vasos de metal e as camas. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar? E ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens, porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem validais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Verso 14. E chamando a si toda a multidão, Jesus disse-lhes: ouvi-me vós, todos, e compreendei. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele é isso que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Depois, quando deixou a multidão e entrou em casa, os seus discípulos o interrogavam acerca desta parábola. E ele lhes disse: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo que de fora entra no homem não pode contaminar? Porque não entra no coração, mas no ventre, e é lançado fora no esgoto, tornando puras todas as comidas. E dizia: o que sai do homem, isso contamina o homem, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos estes males procedem de dentro e contaminam o homem. E ao longo da mensagem você vai entender por que isso tem tanta relação com a comunicação. A gente leu aqui duas partes desse texto. O Senhor vai trazer dos versos 10 ao verso 13 um exemplo. Ele vai simplificar como eles estavam invalidando o mandamento de Deus através da tradição. E nós pulamos esse exemplo aqui, você pode ler isso na sua casa. O início do capítulo registra que chegaram ali os fariseus e os escribas vindos de Jerusalém. Se você se recorda bem do Evangelho de São Marcos, você vai perceber que São Marcos, ele traz muitas ênfase ao fato de que tudo aquilo que o Senhor estava operando na Galileia estava chamando bastante a atenção do povo. O povo estava trazendo para Jesus todas as pessoas enfermas, os paralíticos, os cegos, os endemoniados, os impuros, aqueles que estavam sofrendo de lepra. Então Jesus estava sempre rodeado de uma grande multidão e a sua fama percorreu a Galileia e chegou até a Judéia. E isso é impressionante. No tempo que não tinha Instagram, no tempo que não tinha Facebook, não tinha jornal, a fama de Jesus chega até Jerusalém, a capital, e Jesus morava numa cidade menor do que o interior menor, que vinha à sua cabeça do estado do Ceará. Jesus pregava por Cafarnaum, Galileia, cidades que não tinham mais do que 400, 500, Cafarnaum cerca de 900 habitantes. Eu acho que o Belvedere lá que eu morava, viu, Paulinho, tem mais gente do que Cafarnaum. Mas Jesus estava ficando tão famoso que a fama dele chega até Jerusalém e os fariseus e escribas vão até lá para saber o que é que Jesus estava operando e com que autorização ele fazia aquelas coisas. E quando eles chegaram lá, começaram a observar o comportamento de Jesus e dos seus discípulos. E o texto vai destacar algo que chamou bastante atenção. O fato de que os apóstolos de Cristo e o próprio Cristo não seguia a tradição dos antigos. E que tradição era essa? A tradição de lavar as mãos antes de comer. A tradição
de lavar os copos, os pratos, os jarros. O texto não cita prato, não cita jarro, só cita depois como tradição, porque provavelmente eles comiam mesmo com as próprias mãos mesmo, assim. Não tinha nenhum tipo de asseio. E os escribas olham aquilo e vão questionar Jesus. Por que esses homens, os teus discípulos, não lavam as suas mãos para comer? E é interessante que a nossa mentalidade moderna vai logo impor ao texto o significado do asseio, do higiene. Então, assim, lavar as mãos era algo tradicional porque eles estavam preocupados com a higiene dos alimentos. Mas, irmãos, eles não se preocupavam muito com isso, não. Aquela tradição não estava preocupada com a higienização das mãos ou dos alimentos. Eles se preocupavam com a purificação ou não dos alimentos. Os antigos textos rabínicos registram que se um alimento fosse preparado e um gentil passasse ao lado e fizesse sombra sobre o alimento se tornava impuro na cabeça deles. Então, assim, eles tinham tradições tão absurdas e além da Escritura, que com medo de que aquele alimento tivesse passado pelas mãos de uma cozinheira gentia, ou de uma cozinheira em tempos de menstruação, ou alguém que não tinha se purificado no tempo, eles sempre lavavam as mãos e até, se possível, lavavam novamente os alimentos para que eles não ficassem espiritualmente e religiosamente impuros. E Jesus vai repreender aquela preocupação primeiro, porque não tinha embasamento bíblico. Jesus não era Lutero, mas ele já acreditava no sola Escritura. Não estava no Antigo Testamento, não estava na Torá de Moisés aquela tradição. Aquilo eram tradições humanas, posteriores, criadas pelos fariseus e que deixavam o povo escravizado por todo tipo de tradição, exigência, que não tinha muita importância para o próprio Senhor Deus e nem para Cristo. E é por isso que Jesus vai dizer que aqueles homens eram verdadeiros hipócritas. E cita aí Isaías capítulo 29, dizendo que com os lábios eles adoravam, mas o coração estava longe do Senhor. Vejam só, a preocupação deles era meramente com as coisas externas. A preocupação deles era com o pseudo-poder daquilo que está fora, de purificar o que está dentro. E aí Jesus vai repreender isso. Ele chama a todos, ele chama a atenção de todas as pessoas, toda a multidão que ali se encontra. E na Galileia nós tínhamos gentios, judeus de sangue, da linhagem de Abraão, judeus prosélitos convertidos, gente de todo tipo, talvez gadarenos que foram para lá. E ele diz: ouvi vocês, todos vocês, nada há fora no homem que entrando nele possa contaminar, mas o que sai dele é isso que contamina o homem. Veja só, nós vivemos numa cultura que acredita sociologicamente que nós somos resultado do meio no qual nós vivemos. Queridos, isso é extremamente problemático, e as igrejas, muitas igrejas, inadvertidamente acreditam também assim: você é fruto do meio. O que está fora tem o poder de determinar aquilo que você é interiormente. É por isso que as estruturas políticas de ideologias antibíblicas vão dizer que você precisa mudar o sistema para mudar as pessoas. Se você muda as estruturas políticas e educativas, as pessoas também serão mudadas, com a ideia de que o meio determina o ser humano. Mas a visão bíblica é diferente. A visão bíblica diz que o que está fora, Jesus vai usar o exemplo do alimento como o texto diz, uma parábola, uma comparação. Mas o que está fora não tem a capacidade de alterar aquilo que já está dentro. Porque o que contamina o homem não é o que entra. O que contamina você não é a facilidade de se conectar através das redes sociais. Ainda que isso influencie
as suas falhas de comunicação, isso não é absolutamente determinante. Os problemas de comunicação do seu casamento não é culpa da sua esposa, não é culpa do seu esposo. Sabe, quando a gente recebe para aconselhar casais, e aí o camarada diz, eu não consigo travar um diálogo com minha esposa, porque ela não deixa. O que é que ele está dizendo? Ele está falando que o que está fora está determinando a sua capacidade de dialogar. A minha comunicação é uma resposta ao que está fora. Eu me comunico mal com a minha mulher, porque a minha mulher não me deixa em paz. Porque eu achei que tinha casado com a rainha Esté e eu casei com a Jezabel. Eu tenho um problema de comunicação por causa dela. E aí você vai falar com a esposa. Aquilo é no cearense, aquilo é um jumento. Aquilo não me trata mal, aquilo não me trata bem, não me respeita. Como é que eu vou tratar um jumento desse bem? Ou seja, ela está dizendo que aquilo que sai da boca dela, a sua forma de se comunicar, ela é resultado do comportamento do esposo. Querido, se o que está fora fosse tão determinante, Isaías não registraria no capítulo 53 que Jesus, como ovelha muda, foi entregue ao matador. Todos acusavam, todos esbofeteavam, caluniavam, mas de dentro de Jesus jamais sairia palavras torpes e ruins, porque o meio não ia mudar a essência daquilo que habitava nele. Então, todos os problemas de comunicação têm a sua gênese, têm a sua origem, não no estado em que o mundo se encontra, nos muitos problemas de linguagem e comunicação, mas o problema mesmo, a raiz do problema se encontra no estado pecaminoso no qual se encontra o coração humano desde a queda. Briga de casal começou no Éden, foi a mulher que tu me deste, é culpa dela. Eu pequei por culpa dela. A terceirização é algo muito mais antigo. E Jesus diz, porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios. Eu estou falando entre casais. Nunca um adultério terá a responsabilização do cônjuge. Nunca as fornicações, homicídios, furtos, avareza, nunca que você fizer e cometer será de responsabilidade de outra pessoa. É culpa inteiramente sua. E nesse sentido, você veio com sua esposa, você veio com seu esposo, mas eu quero chamar a atenção sua e a responsabilização de que você, esposo, precisa, e você, esposa, precisa individualmente tomar a decisão de assumir a responsabilidade da boa comunicação. Porque não importa se seu esposo é descrente. O Pedro diz que a mulher crente santifica o marido. Não importa se a esposa tem um comportamento ruim. O texto diz que você não tem apenas que suportar os xingamentos dela, mas morrer por ela. Então o problema reside no coração. Tiago, e o verso base aqui é Tiago, capítulo 1. Tiago vai dedicar todo um capítulo para falar da linguagem, e no capítulo 1 também ele fala da linguagem, no verso número 19, eu acho que no verso número 26 ou 28, que ele diz que se o irmão cuida de ser religioso, que refreia a sua língua. O bicho para não refrear a língua é crente, né, pastor? Língua de crente é poderosa. O Tiago diz que a língua é como uma faísca que tem poder de incendiar um bosque. Língua de crente é como uma faísca que tem poder para dividir uma igreja. E dentro de casa não é diferente. Então Tiago vai dedicar todo o capítulo 3 para falar sobre a linguagem, sobre a comunicação. Ele diz que a língua é semelhante ao leme do navio. A embarcação é enorme, o leme é pequeno, mas o leme
ele direciona o barco para onde ele quer. E a língua, de forma semelhante, ela tem o poder de trazer direção ao corpo. Só que no mesmo capítulo de número 3, o Tiago diz no verso 8, e ele vai dizer no começo, né, que o varão que consegue controlar a sua língua é varão perfeito. Você conhece algum varão perfeito? Conhece? Eu só conheço um. O único varão perfeito que segurou a sua língua em vida foi Cristo Jesus. Ele é o varão perfeito. Ele é o exemplo de comunicação. Então, quando Tiago diz, irmãos, quando o texto fala assim, olha, o varão que não cai, varão perfeito, varão que não peca, a oração do justo pode muito seus efeitos. Nós não somos justos. É Cristo intercedendo por nós, o justo, intercedendo pelos pecadores que têm o poder de operar o que ele quiser. Então, ele é o grande justo. Mas no verso 8, Tiago diz assim, que a língua é impossível de ser domada. Ele disse que os seres humanos conseguiram domar todas as bestas feras. Você vai num circo, não mais hoje, né? Mas quando eu tinha 12, 13, 14 anos, papai me levava no circo, tinha leão, tinham grandes animais. E assim, os homens, eles conseguem domar as bestas feras. Mas o Tiago diz isso lá e fala que os homens não conseguem domar a sua própria língua. Porque, na verdade, irmãos, a língua não passa de um músculo. Porque a língua, ela apenas transmite o que está no coração. Foi eu que disse isso? Ou foi Jesus que falou que a boca fala do que o coração está cheio? Mas nós não podemos refrear a nossa língua. Existe um problema de fabricação em nós. E esse é o motivo dos problemas de comunicação que nós possuímos em todas as nossas áreas e principalmente em nossa conjugalidade. Então, assim, é claro, eu presumo que estou falando aqui diante de convertidos. De pessoas que entregaram a sua vida a Cristo. De pessoas que acreditam que Jesus morreu e que os méritos de Cristo foram aplicados para você, para o perdão dos seus pecados. Acreditam no juízo vindouro. Acreditam na vida eterna. Mas eu tenho notícia para te dizer que há a possibilidade, caso você não consiga refrear a sua língua em nada, de que a sua conversão não passe de mera ilusão. Porque nós não temos o poder de refrear a nossa língua, mas o Espírito Santo de Deus, ele frutifica em nós o domínio próprio. Então, se você se percebe hoje com problemas profundos de comunicação, mas a ponto de xingar, de achincalhar, de humilhar, de ameaçar, eu questiono a tua conversão. Eu convido você hoje, nesta noite, ao arrependimento. E aí a gente pode prosseguir a partir daqui. A questão é que mesmo convertidos, nós não tivemos ainda todo o nosso corpo restaurado, ainda vivemos sobre os efeitos da queda, e nós precisamos encontrar artifícios bíblicos da boa comunicação. Provérbios 15 também fala de comunicação e ele diz que, vou abrir aqui para lembrar do texto, olha que bacana, a gente vai passear bastante aqui em Provérbios também. Provérbios 15, no verso 2, ele diz assim, a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estutícia. Lá no verso de número 28, o coração do justo medita no que há de responder, mas a boca dos ímpios jorra coisas más. Você vai ver, não sei se você percebeu, ele diz que a boca dos tolos derrama estutícia. E ele diz que a boca dos ímpios jorra coisas más. Esse derramar e jorrar lembra um jarro de água, uma garrafinha dessa aqui, ó. E aí quando é que jorra? Quando eu derramo a água, obviamente. E aí nós podemos dizer que toda a garrafinha é o coração do ser humano. E aqui é a boca. E toda vez que você fala e da sua língua procedem coisas más, você está jorrando o que já existe dentro do seu coração.
Eu tenho até que horas? Eu tenho até 8h15, né, pastor? Não, pastor. Tem ordem de decência nas coisas, pastor. 8h15, você tinha me falado, né? 8h15. Então vamos aqui agora trazer 3 lições bíblicas para nós enfrentarmos o nosso problema de fabricação que nos arrasta para essa dificuldade de nos comunicarmos com o nosso cônjuge e com todas as outras pessoas também. Lições bíblicas para uma comunicação eficaz no casamento, já que você já entende o porquê do problema e a raiz do problema. Primeiro, palavras não bastam. Palavras não bastam. Nós precisamos de clareza na comunicação e piedade na comunicação. Então, assim, não é necessário que você seja um expert na língua portuguesa. Para que você seja claro na sua comunicação, não estou dizendo para você que você precisa ser professor de português. Mas que você possa desenvolver a habilidade de expressar aquilo que verdadeiramente você quer expressar. E no casamento, como isso é estranho, assim, eu não entendo casais que se comunicam através de códigos. Sabe quando a esposa quer alguma coisa? Não, eu estou esperando ele adivinhar. Eu quero um presente, mas eu acho que ele vai errar esse ano. Faz 10 anos, irmão, que eu estou casado. Todo ano ele erra. Ó. E esse ano eu já dei diversas pistas. E eu tenho certeza que o desgraçado não vai comprar o que eu quero, não vai dar o presente que eu quero. E aí chega, olha, eu estou precisando disso. E homem é ruim de audição, né, irmãos? Ô bicho ruim para ouvir. O cara tá só no Instagram, a mulher falando, ouviu, amor? Ouvi. A mulher fala, dá todas as pistas e o cara não capta a informação. Aí vai e erra o presente. Minha irmã, ajude, né? Seja claro na sua comunicação, é preciso clareza na comunicação. Uma das formas mais fáceis de você confirmar que alguém entendeu o que você disse é perguntando. Mas não é na forma como as esposas perguntam. Ei, tu tá me ouvindo? Pois repete aí tudo que eu disse. Lá em casa tem, viu, irmão? Lá em casa tem. Eu tô às vezes olhando aqui pro Instagram, falando. Tu tá me ouvindo? Tô. Pois repita tudo que eu disse. Não repito. Eu repito tudo que eu falei. Mas assim, é interessante quando a gente precisa muitas vezes perguntar, questionar. Olha, eu falei isso, tá? Ficou claro para você? Vamos nos ajustar nisso. Então é preciso que as palavras elas tenham clareza e que você busque essa clareza. E isso, querido, é uma vida de piedade. É a busca da vida de piedade. Mateus capítulo 12, 36 e 37, o Senhor Jesus diz que nos dias do juízo nós daremos conta de todas as palavras inúteis que nós proferimos. E ele fala que você, pelas suas palavras, será justificado ou condenado. Não pergunte para sua esposa, não, amor, pelas minhas palavras, você me condenaria ou você me justificaria? Não pergunte, não. Será que você seria salvo pela sua esposa e pelo seu esposo? Mas algo é muito sério. Nós temos que ter muito cuidado com as palavras que nós proferimos, com aquilo que nós falamos. Porque as palavras têm o poder de trazer vida e as palavras têm o poder de trazer morte, como diz Provérbios, capítulo de número 18. E é por isso que o apóstolo Paulo aos Efésios, vamos abrir Efésios capítulo 4. Ele exorta os irmãos, ele encoraja os irmãos na área da comunicação, a viver uma vida piedosa na área da comunicação. Texto de Efésios. Efésios 4, 29. Ele diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção.
Então, toda vez que você não usa as palavras adequadas para falar com a sua esposa e para falar com o seu esposo, você entristece o Espírito Santo de Deus e acumula para você juízo diante do Senhor no último dia. E eu queria abrir mais aqui. Efésios é extraordinário para quem é casado. No capítulo de número 4, ele falando de santidade cristã, ele fala aqui da importância de sempre se manter falando coisas boas. Olha só. O verso 25 ele diz: deixar a mentira, falar a verdade, cada um com o seu próximo. Presumindo que todos são crentes, ninguém pode mentir ao esposo e à esposa, e principalmente a Deus. Porque somos membros uns dos outros, já o trato da ira. E o verso 29, que ele fala para não sair nenhuma palavra torpe. Quando ele chega lá no capítulo 5, o assunto ainda é comunicação. Ele diz assim: mas a fornicação e toda a impureza ou a avareza, nem ainda se nomeie entre vós como convém aos santos, nem torpezas, nem tolices, nem zombarias que não convém, mas antes ações de graça. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, impuro, avarento, qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo. Ninguém vos engane com palavras vãs. Veja só, eu não sei se você consegue perceber, está dizendo que você pode ser colocado no mesmo grupo dos adúlteros, dos impuros e dos avarentos, se você trata desse assunto com as pessoas. Quando ele fala que nem se nomeia entre vós, ele diz o seguinte: que não exista esse assunto entre vocês. Esposos que nos seus trabalhos esquecem que são crentes e casados e falam imoralidades com mulheres do trabalho. Que não tem posicionamento e acabam rindo e se envolvendo nas zombarias das colegas de trabalho. E da mesma forma, as irmãs crentes do reteté, do avivamento, da igreja do avivamento, vão para o trabalho. E quando os homens começam a soltar piadinha, elas começam a se entregar. Existe muita seriedade nisso, naquilo que nós falamos. Se as pessoas que conhecem você que é casado no seu trabalho, e você desse agora para essas pessoas o poder de te absorver ou de te salvar, será que elas iriam olhar para você e dizer assim: eis uma mulher casada decente e crente. Eis um homem casado decente e crente, que se comunica de modo que eu posso achar até antiquado e desatualizado. Mas esse é homem de Deus. Essa é mulher de Deus. Isso é um homem casado. Nunca vi ele com assunto, com piadinha com mulher casada ou com mulher solteira. Ele é casado. Nunca vi ela com piadinha com homem no trabalho. As palavras têm extrema importância. Dentro de casa e fora de casa. Para quem é casado, irmão? Você é casado dentro de casa, fora de casa, em qualquer outro ambiente. Cuidado com o que você fala. Cuida da tua língua, crente. Então as palavras são extremamente importantes. Seja claro naquilo que você espera do seu esposo e da sua esposa. E nunca exija dele ou dela aquilo que Deus não exigiria. Pessoas têm estragado o seu casamento porque estão exigindo do esposo não alguém parecido com Cristo, mas parecido com o homem da novela, o ator do filme. Você tem que se olhar para o seu esposo e dizer: eu quero um esposo parecido com Cristo. Eu não quero um homem românticozinho à la Netflix. Deus não exige isso de nós. Irmão, pode parecer escandaloso, Deus não exige que você seja romântico. Homem. Irmão, faz 10 anos que eu espero meu esposo ser romântico, eu vim para o culto para dizer que o meu esposo não é para ser romântico comigo. Deus exige que você ame a sua esposa. É impossível que você não trate bem, que você não presenteie, que você não cuide da sua esposa, se você não ama ela, mas tem adúltero que entrega flores toda semana. Então não é mero romantismo.
Da mesma forma que as palavras são importantes, a forma como nós as pronunciamos também tem extrema importância. Tão importante quanto o conteúdo daquilo que você fala é a forma como você fala. Um te amo assim, olhando nos olhos, tem muito mais poder e força do que eu te amo, te amo. Tu me ama? Amo. Então assim, a forma como você se comunica é de extrema importância. E Provérbios nos lembra bem, capítulo 15, verso de número 1. Provérbios diz que, vocês conhecem? Texto muito conhecido, gente. A palavra branda desvia o furor. Mas a palavra dura, áspera, ela desperta, ela suscita a ira. Então veja só, não é apenas o conteúdo, mas a forma como você fala. Você sabia que em casamentos crentes você é convidado a repreender o seu esposo ou a sua esposa quando eles estiverem fazendo algo que não agrada ao Senhor? Você precisa repreender o seu esposo. Você precisa repreender a sua esposa. Mas tão importante quanto o conteúdo da repreensão é a forma como você repreende. Isso em todos os sentidos. É porque a gente consegue repreender muito bem o crente da igreja. Mas quando é com esposo e esposa, nós somos estúpidos. Quantas vezes você vê na igreja a mulher tratando mal o marido ali, escondida. Ela acha que ninguém está vendo, e quando chega o irmão bate assim, Pai do Senhor. Ô, irmão, Pai do Senhor. Estava gritando, ela muda o tom na hora. Mas a palavra branda, a forma de se comunicar adequada, a forma inclusive de repreender de forma adequada, ela é de extrema importância. O Paulo, escrevendo aos Gálatas, acho esse texto, são textos que eu vou lembrando aqui, que eu até nem anotei, mas Paulo escrevendo aos Gálatas, ele fala o seguinte, ó: irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, eu vou substituir, tá? Irmão, se o seu cônjuge chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por si mesmo, para que não sejas também tentado. Olha só. Então, até quando a gente repreende o nosso esposo, a nossa esposa, a gente precisa fazer isso de forma adequada, branda, suave, porque a forma, o tom, é de extrema importância. Os estudiosos da linguagem dizem que a linguagem não verbal, a forma como você se comunica, a forma como você se movimenta, a expressão do seu rosto e o entonamento da sua voz é mais importante do que o próprio conteúdo da fala. E se o tom da voz, e o semblante, e a forma como você fala é de extrema importância para o conteúdo, por que que você continua resolvendo problemas sérios através do WhatsApp? É inadmissível que crentes resolvam problemas de conjugalidade através do WhatsApp. Começou a briga no WhatsApp, irmão, ó, acabou, encerra. Vamos conversar em casa. Vamos conversar tete a tete, olho no olho. Porque o WhatsApp é perigosíssimo. Não carrega entonação, não carrega semblante, não demonstra a forma como você está ali, a sua forma física, seu rosto. Você lembra quando Caim matou Abel? Caim ficou extremamente insatisfeito porque Abel, diante do Senhor, o seu sacrifício foi mais agradável. E o Senhor chega para Caim e diz assim, ó, você lembra do texto? Ô Caim, por que está decaído o teu semblante? Ô Caim, que cara emburrada é essa? Olha a importância da linguagem não verbal também, da forma como você se expressa através do seu rosto. Aqui é a boca, mas aqui também são os olhos. Jesus fala que se os olhos forem bons, todo o corpo será bom.
Isso aqui também é a testazinha enrugada, viu? É a rabisaca, né? Todas as formas de expressar o que está no teu coração é aquilo que no texto de Marcos capítulo 7, que nós lemos aqui no começo, é o que sai e tem poder de verdadeiramente contaminar o homem. Não resolva problemas pelo WhatsApp. E, minha irmã, tira essa cara emburrada do rosto, resolve o problema. Está com o semblante decaído, está insatisfeito, insatisfeita. Não espera aquilo que Hebreus chama de raiz de amargura se aprofundar no teu coração. Hebreus chama de raiz de amargura porque a amargura é isso, ela se enraiza no coração e gera uma mágoa que tem poder de destruir o casamento por causa de coisas simples, por causa de besteira, tempestade em copo d'água. Os dias vão passando, você vai ficando cada vez mais amargurado. No café da manhã não tem mais cumprimento, não tem mais carinho, não tem mais afeto, atenção, porque a amargura vai se acumulando. Aquilo vai criando, vai se avolumando de forma injustificável. Então, se está de cara feia, senta e conversa. Se não dá certo a conversa, o pessoal diz, lugar de lavar roupa suja em casa? Eu vou corrigir, viu? Lugar de lavar roupa suja é em casa, e se não conseguir lavar roupa em casa, é diante dos pastores da igreja. Casais que esperam chegar no último estágio do problema, para pedir ajuda para os irmãos e para os pastores. Já chega assim, pastor, já pediu divórcio. Irmão, já pediu divórcio. Mas, pelo amor de Deus, por que vocês não falavam? Por que vocês não pediram ajuda antes? Ficaram de cara emburrada, mas deixaram a raiz de amargura se avolumar. As nossas expressões falam profundamente. O mesmo Provérbios diz que o espírito alegre aformoseia o rosto. O ditado brasileiro é verdadeiro. Cara feia para mim é fome. Fome de alguma coisa, viu, irmão? Eu, quando estou com fome, eu fico de cara feia. Mas cara feia de esposa é fome de uma noitezinha de amor. É fome de um tratamento mais carinhoso, mais respeitoso. Cara feia de esposa é fome também de atenção do esposo, principalmente da audição do esposo. Cara feia é fome, você precisa abrir a sua boca e resolver e tirar essa cara feia. Porque, na verdade, se a sua cara feia, ela brota ali no seu semblante, lembre-se, você não está dessa forma porque o seu esposo trata você assim. Mas a situação apenas deu a oportunidade de revelar a pessoa carrancuda que existe dentro do seu coração. Eu estou assim por causa dele. Nunca, jamais. Você está assim porque você precisa se arrepender. A partir de hoje, quem culpabiliza a esposa por uma reação, não faça mais isso. Não existe ação e reação no casamento. Toda reação brota de um coração que não se converteu. Cristo não reagiu, irmãos. Cristo não reagiu. Se você reage aos gritos e aos insultos, você também está com o coração sujo. Para fazer outra comparação, é como um sachê de chá. Mulher gosta de chá, né? Homem gosta mais de café. Pelo menos de modo geral. O sachêzinho lá, se você não conhece o que está dentro, se você não viu a caixinha, eu não gosto de chá muito, então se cheirar eu não sei o que chá é, né? Como é que a gente sabe o sabor do chá? Quando a gente coloca o chá dentro do líquido quente. Então, quando você coloca o chá lá dentro, ó, ele vai exalar o seu sabor. As situações conflituosas no casamento são matéria-prima de Deus para revelar o sabor do chá do seu coração. E o que está dentro do seu coração, muitas vezes Deus usa um marido péssimo para tratar do teu caráter profundamente. Deus usa uma esposa complicada
para forjar o teu caráter em Cristo. E quando você entende e tem o seu coração forjado e se arrepende, o Senhor trabalha na esposa e o casamento floresce. Você crê nisso? Deus é soberano, irmãos. Deus usa casamentos conflituosos. Ou você não acredita que no que Paulo disse, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem. Tudo vai dar certo. Eu vou apostar e eu vou ganhar. Eu vou fazer... Isso é pensamento de teologia da prosperidade, dos coaches. Quando Paulo diz que todas as coisas cooperam, são todas as coisas mesmo. Casamentos ruins cooperam para a santidade de crentes em fase de aperfeiçoamento. Todas as coisas cooperam. Dificuldade financeira na conjugalidade coopera para que você finalmente case o bolso. Teve um casal que a gente visitou, problemas profundos no casamento. Acho que Deus me conduziu ali. Primeira pergunta que eu fiz aí, tem conta conjunta? Divide as contas? Não, meu dinheiro é o meu, o dinheiro é dele. Pronto. Ó. Se não casou o bolso, não casou o coração, irmão. Então, assim, todo tipo de conflito no casamento é matéria-prima de Deus para fazer você mais parecido com Cristo. Paulo, quando diz que todas as coisas cooperam, ele diz para que Cristo seja formado em nós. Ei, irmã, esse maridozinho imperfeito que você tem, ele é uma bênção na sua vida. Por quê? Porque ele é imperfeito e você também. São dois pecadores dizendo sim nesse livro. Quando dois pecadores dizem sim. Sensacional o livro. Faça desse livro o seu discipulado dentro da sua casa, assim, para você que precisa aperfeiçoar a sua visão doutrinária de casamento. Um livro excepcional. Posso indicar livro, pastor? Um livro biblicamente muito bacana, muito bem fundamentado. Então é importante as nossas expressões. Você precisa aprender a controlar a ira. Efésios 5:26, Paulo diz assim, irai-vos e não pequeis, não é? Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Mas como assim, sabe? É possível irar e não pecar? Você acredita que todas as suas emoções são emoções que Deus deu para você? Todas as suas emoções são emoções legítimas. Quem acha que ira é pecado? Levanta a mão. Quem acha que ira é pecado? Deus peca. Romanos diz que Deus está irado contra a humanidade. A ira de Deus se manifesta contra toda a impiedade dos homens que trocou a verdade de Deus pela injustiça. Então você não pode dizer que a ira é pecado pelo pecado, porque Deus está irado contra o pecado. Se Paulo diz irais e não pequeis, existe uma ira que é uma ira santa e justa. Ou você acha que aquela ira de Cristo, que quebrou o pau no templo, os vendilhões do templo, foi uma ira humana? Já vi crente dizendo, não, ali foi a única vez que Cristo deu uma deslizada. Não, irmãos. Aquela ira foi santa. A ira santa de Moisés, quando desce do Monte Sinai, vê o povo entregue a um bacanal da idolatria. O povo estava nu, adorando o bezerro de ouro. O texto revela isso lá. O que é que Moisés faz? Ele quebra as tábuas da aliança, uma demonstração irada e vívida de que eles tinham quebrado a aliança com Deus. Então, existe uma ira santa. O problema é que quando a gente fica irado com alguma coisa, a gente despeja essa ira, não santa, mas pecaminosa, no nosso esposo e na nossa esposa. Você não consegue controlar a sua ira, e a ira ela se manifesta de forma ou explosiva ou implosiva. Ela explode, você joga a lama, você derrama, né, o que está lá no seu coraçãozinho lá, ó, você joga lá e suja para o seu casamento. Ou então você implode, você começa a guardar aquela raiva, aquela ira dentro de você. Mas sabe, você está dizendo que a ira também pode ser uma ira santa. O que é que a gente faz com a ira quando ela aparece no nosso casamento? A ira é como um dardo inflamado. É como um bisturi. O bisturi na mão do médico pode operar uma cirurgia e pode matar alguém. A ira santa é um bisturi que faz uma cirurgia. Quando você ficar irado com alguma coisa no seu casamento, você tem que atacar o problema que tem gerado. Aquilo que tem gerado o problema no seu casamento. E aí eu convido os homens, a mulher está irada, o casamento está complicado. Irmãos, você é o líder da sua casa. O Senhor te convida a conduzir a tua esposa. Você vai resolver aquele problema atacando o problema e não atacando o seu casamento. Nós precisamos controlar a ira.
E muitas atitudes podem gerar ira. Tiago 1,19. Esteja sempre pronto para ouvir, tardio em falar, tardio em se irar. Pronto para ouvir. Agora é para a gente, viu, o Macharal, que não ouve, que não para ouvir a esposa, que não dá atenção à esposa. E assim, se eu conversar com o pastor Paulinho, a gente conversa olhando para o chão, a gente conversa olhando para alguma coisa, a gente conversa olhando no estádio lá, torcendo pro Vozão, né, Paulinho? Os dois se abraçaram para a Série B ano passado. No estádio, a gente conversa aqui, ó, olhando para o jogo. Sua esposa quer conversar olhando nos seus olhos. Olhe para mim, lá em casa é assim, viu? Eu acho que você tem a mesma espécie na sua casa. Olhe para mim, né? Estou falando. Então você tem que estar pronto para ouvir. Os divãs dos terapeutas estão lotados de gente pagando muito dinheiro para não ouvir nada. Você sabia que tem abordagem psicológica? Por exemplo, a abordagem de um teórico chamado Rogers, abordagem não diretiva. O psicólogo não pode dar nenhum direcionamento, ele dá só assim uns, sabe? O camarada paga R$500 para chegar lá e falar. Mas se a sua esposa, eu não tenho nada contra psicólogo, ainda que eu não goste nem do Freud, nem do Roger, nem do Skinner, eu acho que eu não gosto de nenhum. Mas assim, se a tua esposa está indo para o terapeuta, pagar R$500 para alguém ouvir ela e você não ouve, meu irmão, pelo amor de Deus. Deixa ela ir, pode ir, mas talvez você economize muito dinheiro sentando para ouvir a sua esposa. Ouça com atenção. E seja tardio, não se precipite no falar. E não se precipite no irar-se. E por último, para concluir, 8h15 da noite, nós precisamos, por fim, preservar a unidade do nosso casamento através do amor e do perdão. Nós crentes precisamos erradicar uma palavra quando nós vamos resolver os nossos conflitos matrimoniais. Amor, desculpa. Não existe essa palavra na Bíblia, irmão. Desculpa, o nome já diz, é desculpa, é justificativa para. Crente, quando resolve o problema, pede perdão. Perdoa. Meu amor, me perdoe. Porque eu aprendi com o meu Senhor que diante dele eu devia uma dívida impagável e ele me perdoou. Quem sou eu para não perdoar a pequena dívida que você tem comigo? Mateus 18, lá tem a parábola do credor, que teve uma dívida perdoada imensa e depois não teve coragem de perdoar a dívida das pessoas que deviam muito menos. A oração do Pai Nosso diz o quê? Perdoar as nossas ofensas, assim como nós temos perdoado. Às vezes eu oro assim quando eu perdoar. Nós precisamos preservar a unidade através do amor e do perdão. O texto de Isaías 43:25 diz que o Senhor dos nossos pecados já não se lembra. E eu tenho certeza que você não é um Deus, que você não é um crente que acredita que Deus tem amnésia, algum problema de memória. Quando o texto diz que Deus não se lembra mais dos nossos pecados, é porque entre nós e Ele, o nosso pecado não é algo como uma pedra de tropeço. Não existe entre eu e o nosso Deus, entre você e o seu Deus, os seus erros, prejudicando a comunicação, prejudicando o diálogo, prejudicando o florescimento do amor. Entre nós e o nosso Deus está Cristo e os seus méritos alcançados na cruz para tirar o nosso pecado. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. O perdão envolve o esquecimento do pecado. No sentido de que você que foi ofendido, você que foi traído, você que foi traída, você que foi humilhado, talvez você nunca esqueça da humilhação, mas você ora ao Senhor para que te dê graça, para que como Cristo te perdoou, você perdoe o seu esposo e a sua esposa. E esse pecado, esse erro, que ele nunca mais surja numa mesa de café da manhã, que ele nunca mais apareça numa discussão ou num problema posterior. Tu lembra quando tu fez de novo, né? Isso não é perdão. Isso não é atitude de crente. Isso não é atitude de gente que entendeu uma graça, que tem poder para perdoar uma multidão de pecados. Nós somos o povo de Deus e nós entendemos que casamos com uma pessoa
tão pecadora quanto nós. Se Paulo diz que era o maior dos pecadores, quanto mais o seu cônjuge, eu, você, perdoe. Chega de desculpinha. Estenda perdão e graça. E que o pecado não faça mais interpolação entre você e a sua esposa. Mas, irmão, eu perdoo tanto. Eu tenho exercitado o perdão há muitos anos. Eu tenho, inclusive, coloquei isso diante do Senhor para que alguém, Deus revele para alguém a vontade dele no meu casamento, se é para eu continuar perdoando ou não. Quer dizer que você está pedindo revelação de Deus para algo que já foi revelado? Ou você esqueceu que em um determinado dia um discípulo chegou para Jesus e fez a seguinte pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar os meus irmãos? 7? Ao Senhor, em verdade, eu te digo que 70 vezes 7. O 7 na cultura bíblica judaica tem o significado de plenitude. Enquanto o Espírito de Deus paira sobre as águas em Gênesis, ele lá em Apocalipse aparece como 7 Espíritos de Deus. Não é que são 7 Espíritos, tá? Aquilo é o Espírito Santo, representado pelo número 7, que é a plenitude. Jesus está dizendo, perdoe plenamente. Perdoe 1, 2, 10, 20, 30, 40, 50. Perdoe quantas vezes forem necessárias. Exerça perdão. Fique de pé. E antes de orar, eu quero convidar, não sei se o pastor Bosco, o pastor Paulinho, querem fazer a oração final pelas suas ovelhas e pelos cônjuges que estão aqui. Não me sinto suficientemente autorizado a orar por vocês, ainda que isso farei. Posso orar, pastor? Mas assim, eu queria dizer que você não caminha sozinho, eu queria lembrar você disso. Essa igreja é um corpo, a igreja do avivamento, amém, Paulo? Essa igreja é um corpo. E sempre que você precisar, peça auxílio. Peça ajuda. Caminhe com casais mais experientes que você. Tito registra que mulheres maduras aconselham as mais novas. Está casando, a mais nova, não tem experiência, está tendo problema no seu casamento. Peça auxílio. Admira um casamento, não inveje não. Se aproxima e aprenda com essas pessoas. Peça auxílio. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses 3,16, ele diz, sejam todos vocês, que habite em todos vocês ricamente a palavra de Deus, de modo que aconselhem-se uns aos outros. Acho legal lá a palavra aconselhem-se uns aos outros. É um termo grego que significa inculcar na mente. Que a palavra de Deus habite ricamente em vós, para que vocês tenham um repertório bíblico, para diante do problema conjugal você lembrar. Sempre de um texto. Porque como crentes nós precisamos trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Jesus diante do diabo citou Bíblia, irmão. Diante do seu esposo, você tem que trazer Bíblia no coração também. Às vezes não precisa citar não, viu? Porque o crente que não lê Bíblia fica com raiva quando vê gente que lê Bíblia falando. Mas assim, se encha da Escritura e fique rodeado de pessoas que são casadas e exemplos para você. Você não está só. Que Deus abençoe o seu casamento. Que Deus abençoe todos vocês. Para mim foi um privilégio e uma alegria estar aqui essa noite. Ore por mim. O pastor Bosco me autorizou a orar por todos vocês. E é isso que farei. Espero que você tenha compreendido a profundidade que o texto bíblico nos traz. Eu não falei nada de mim. Eu espero que tenha sido fiel ao texto. Mas toda a raiz dos problemas que nós temos não está no nosso cônjuge. Parte de nós mesmos. E em nós, e através do Senhor e do seu Espírito Santo, nós temos a graça de alcançar a solução. Feche seus olhos. Senhor nosso Deus, nós te glorificamos, ó Deus, nós te exaltamos. E primeiramente nós queremos te agradecer, Deus. A despeito de todos os problemas, conflitos e dificuldades que tenhamos, ó Deus, nós agradecemos ao Senhor pela esposa que o Senhor me deu. Obrigado pela Lívia, Senhor. Deus, louvado seja o teu nome. Por ela que não pôde estar aqui, o nosso filhinho está doente, que o Senhor cuide dele. Obrigado pela esposa que o Senhor me deu, Senhor Deus. Nos momentos de dificuldade, ela foi matéria-prima para forjar o meu caráter. Nos momentos nos quais eu até cheguei a pensar que talvez seria melhor uma mulher que agisse diferente. A forma como ela agiu, Senhor Deus, beneficiou o meu crescimento. Obrigado pelo meu esposo. Eu quero que você diga isso. Se estiver do lado dele, ore, diga no ouvido dele, se una, ore. O casal precisa orar junto. Obrigado pelo meu casamento, Senhor Deus. Obrigado por todos os casados que estão aqui.
Nós queremos que soberanamente as pessoas aqui estão casadas porque o Senhor assim decretou. Não há nada que fuja da tua soberania, Deus. Se um pássaro cai do céu, a tua soberania lá está. Então, Deus, se casais trocam alianças, nunca eles podem abrir a boca para dizer: esse casamento não é do Senhor. Esse casamento sim foi do Senhor, porque o Senhor permitiu que até aqui você chegasse. E nós colocamos, ó Deus, todos os casamentos diante do Senhor, que o Senhor possa nos aperfeiçoar em nossas formas de nos comunicar, Deus. Possamos nos comunicar com amor e graça, primeiramente, seguindo o exemplo de Cristo, estendendo perdão e graça. Que possamos nos comunicar, Deus, usando as palavras adequadas e certas, Deus, trazendo clareza para a nossa comunicação. Que possamos ouvir, Deus, sermos prontos para ouvir, priorizarmos o nosso cônjuge, o diálogo com o nosso cônjuge, ó Deus, sairmos das redes sociais e sentarmos à mesa para tomar um café e dizer: amor, bom dia. Eu quero lhe ouvir. Eu estou aqui. Que o Senhor cuide de nós, que o Senhor trate, Deus, o nosso coração pecaminoso, o nosso coração que ainda que convertido, Deus, ainda que o Senhor esteja operando, conforme Ezequiel disse, trocando o nosso coração, a nossa redenção ainda não está completa, e muitas vezes, como disse o apóstolo Paulo, aquilo que nós queremos fazer, não fazemos, aquilo que nós não queremos fazer, isso fazemos, porque opera em nós esse pecado, Senhor, mas nós cremos que, se nós andarmos no Espírito, nós não iremos satisfazer os desejos da carne, Deus, que possamos ser casais que andam no Espírito, respiram no Espírito, voam no Espírito, se amam no Espírito, se namoram no Espírito, fazem sexo no Espírito, Senhor Deus, todas as coisas, de modo que eles possam te glorificar e sejam a parábola mais viva do relacionamento entre o Senhor e a sua igreja. E é isso que eu te oro nessa noite, Senhor, te agradecendo